Jerusalém, a cidade onde a eternidade e a história se entrelaçam, o epicentro da fé, do mistério e da profecia. Desde tempos imemoriais, tem sido o cenário das maiores revelações divinas, e segundo muitos, também será do acontecimento que mudará o destino da humanidade. A profecia adverte que um líder mundial surgirá em meio a este cenário, proclamando um pacto de paz que trará consigo um engano de proporções colossais. As escrituras o chamam de anticristo, um homem de aparência carismática que conseguirá o impensável, unificar nações, reconciliar facções e finalmente entrar no templo para se proclamar como Deus. Estamos prestes a testemunhar isso hoje. Poderíamos testemunhar o cumprimento desta profecia em nossos dias? Será este o início do maior engano de todos os tempos? O que revelaremos neste vídeo pode mudar sua percepção da história, do presente e do futuro. Preparativos para a construção do terceiro templo, em Jerusalém. Desde os tempos antigos, a construção do terceiro templo de Jerusalém tem sido uma das maiores aspirações do povo judeu. Não se trata apenas de um edifício sagrado, mas da restauração de um vínculo espiritual que, segundo a tradição, nunca deveria ter sido rompido. Ao longo dos séculos, essa reconstrução tem sido vista como o cumprimento de uma promessa, um passo crucial na restauração das práticas religiosas prescritas na Torá. No entanto, o que antes parecia um anseio inalcançável, hoje está mais perto do que nunca de se tornar realidade. Os preparativos começaram. Atualmente, a fabricação dos utensílios sagrados tem sido realizada com precisão absoluta. A menorá de ouro, a mesa dos pães da proposição e outros elementos foram elaborados conforme as especificações detalhadas nos textos sagrados. Cada peça foi projetada seguindo as instruções dadas na antiguidade, sem desviar-se de um único detalhe. Mas não é apenas o mobiliário. Um grupo de sacerdotes descendentes de Arão, o primeiro sumo sacerdote de Israel, foi treinado nos rituais do templo, assegurando que, quando o momento chegar, as cerimônias possam ser retomadas sem dificuldade. O Sinédrio, a máxima autoridade religiosa judaica nos tempos antigos, emitiu um chamado claro: os judeus de todo o mundo devem se preparar para a reconstrução do templo. Esta mensagem foi recebida com emoção por alguns e com ceticismo por outros. Como poderia tal façanha ser realizada quando o local onde deve ser construído é um dos sítios mais disputados do planeta? As peças estão no lugar, mas a incerteza continua presente. Enquanto os utensílios aguardam seu uso e os sacerdotes esperam seu chamado, uma pergunta se torna cada vez mais forte em Jerusalém e no mundo inteiro. É este o momento em que a profecia finalmente se cumprirá? Importância histórica dos templos anteriores. Para compreender a magnitude da reconstrução do terceiro templo, é necessário olhar para o passado e lembrar dos dois templos anteriores que marcaram a história do povo de Israel. Estes não eram apenas construções sagradas, mas o centro da vida espiritual, política e cultural da nação. Ambos templos foram destruídos, mas seu significado nunca se perdeu. O primeiro templo foi edificado durante o reinado do rei Salomão, filho de Davi, aproximadamente no século X a.C. Disse que foi uma obra de beleza incomparável, construída com materiais preciosos e projetada seguindo instruções divinas. Sua construção levou 7 anos, e em seu interior encontrava-se a Arca da Aliança, o objeto mais sagrado do judaísmo, que continha as tábuas da lei entregues a Moisés no Monte Sinai. Durante séculos, este templo foi o ponto de encontro entre Deus e seu povo, até que os babilônios, sob o comando do rei Nabucodonosor, o destruíram completamente no século VI a.C. Após o exílio na Babilônia, os judeus retornaram a Jerusalém e, sob a liderança de Esdras e Neemias, reconstruíram o segundo templo. Embora não tenha alcançado a majestade do primeiro, este templo foi o coração da vida religiosa de Israel durante séculos. Foi ampliado e embelezado pelo rei Herodes, tornando-se uma das estruturas mais imponentes de seu tempo. No entanto, seu destino estava selado. No ano 70 d.C.,
As legiões romanas, lideradas por Tito, o destruíram durante a Grande Revolta Judaica, deixando apenas uma parte de seus muros de pé, conhecida hoje como Muro das Lamentações. Desde então, o povo judeu permaneceu sem um templo. Mais de 2000 anos se passaram desde sua última destruição, e embora as orações e os rituais continuem em sinagogas ao redor do mundo, a falta do templo representa uma ausência profunda. Hoje, com a possibilidade de sua reconstrução, muitos se perguntam se a profecia finalmente se cumprirá. O mundo está preparado para o que o retorno do templo sagrado significaria? A novilha vermelha e seu papel na purificação. Desde os tempos antigos, uma das leis mais enigmáticas da Torá tem sido o sacrifício da novilha vermelha, um elemento fundamental para a purificação do templo e daqueles que o servirão. Segundo a tradição judaica, sem este sacrifício, o templo não pode ser consagrado nem os sacerdotes podem desempenhar suas funções. A complexidade deste requisito tem sido um dos maiores obstáculos para a reconstrução do templo, já que encontrar uma novilha que atenda às condições exigidas pela lei mosaica tem sido quase impossível durante séculos. A lei da novilha vermelha aparece descrita no livro de Números, onde se estabelece que este animal deve ser completamente vermelho, sem um único pelo de outra cor, nem qualquer imperfeição. Além disso, nunca deve ter carregado um jugo, nem ter sido usada para trabalhar. Uma vez sacrificada, suas cinzas devem ser misturadas com água para purificar os sacerdotes e todos aqueles que tenham estado em contato com a morte ou qualquer impureza ritual. Ao longo da história, apenas 9 novilhas vermelhas foram sacrificadas. Desde os tempos de Moisés até a destruição do Segundo Templo. Rabis estudiosos apontaram que, segundo a tradição, a 10ª novilha marcaria a chegada da era messiânica e a restauração completa do culto no templo. Durante séculos, este animal foi tão raro que muitos acreditaram que nunca mais voltaria a aparecer. No entanto, nos últimos anos, algo extraordinário aconteceu. Várias novilhas vermelhas foram encontradas em Israel. Esses animais foram examinados meticulosamente por rabinos especialistas que confirmaram que cumprem com as exigências rigorosas da lei. Sua descoberta causou grande alvoroço nos círculos religiosos, pois significa que um dos maiores impedimentos para a reconstrução do templo foi eliminado. Se a novilha vermelha for sacrificada conforme a tradição, a purificação do templo poderia ser realizada pela primeira vez em mais de 2000 anos. Esta é a indicação de que a reconstrução do templo é iminente? Para alguns, isso não é uma simples coincidência, mas a confirmação de que a profecia está se cumprindo diante de nossos olhos. Implicações proféticas da descoberta da novilha vermelha. Desde tempos antigos, as profecias falam de sinais que precederiam eventos transcendentes na história do mundo. Entre esses sinais, um dos mais enigmáticos é a descoberta de uma novilha vermelha que atenda aos requisitos da lei mosaica. O fato de que várias dessas novilhas tenham aparecido recentemente em Israel acendeu um debate profundo dentro dos círculos religiosos e proféticos. Para alguns, isso é uma mera coincidência biológica. Para outros, é um sinal inconfundível de que estamos à beira de um cumprimento profético sem precedentes. Segundo a tradição judaica, apenas 9 novilhas vermelhas foram sacrificadas ao longo da história. O ensinamento rabínico indica que a 10ª novilha será preparada nos tempos do Messias. Se essa interpretação estiver correta, então a descoberta dessas novilhas não é um fato menor, mas a antecâmara de um evento que marcaria o destino da humanidade. Do ponto de vista cristão, a reconstrução do Terceiro Templo é um marcador profético crucial. O livro de Daniel e o Apocalipse descrevem a existência de um templo nos últimos tempos. Um templo no qual o culto será retomado, mas que também será o cenário de um dos maiores enganos espirituais da história. A descoberta da novilha vermelha não só significa que a purificação do templo é possível, mas também poderia desencadear o retorno dos sacrifícios e o restabelecimento do sacerdócio levítico.
Isso nos leva a uma pergunta inevitável. Se os sinais estão se cumprindo, o que vem a seguir? Para muitos estudiosos da profecia, este é apenas o começo de uma série de eventos que conduzirão ao estabelecimento do templo e à aparição de um líder mundial que trará consigo uma aparente paz. No entanto, as mesmas escrituras advertem que este líder quebrará o pacto e trará um tempo de grande tribulação sobre a humanidade. Se a descoberta da novilha vermelha é realmente um sinal profético, então o mundo está mais próximo de um momento decisivo. Estamos testemunhando a preparação dos eventos finais? A incerteza continua no ar, o anticristo e seu papel na construção do templo. As profecias não falam apenas da reconstrução do terceiro templo, mas de um personagem que desempenhará um papel fundamental em seu estabelecimento. Nas escrituras cristãs, esse personagem é identificado como o anticristo, um líder mundial que trará uma paz aparente, mas que na verdade será o maior enganador da história. Sua ascensão estará ligada à construção do templo, o que indica que sua chegada pode estar mais próxima do que muitos imaginam. O livro de Daniel e o Apocalipse descrevem um tempo em que esse líder fará um pacto com muitas nações, permitindo que Israel restaure seu culto no templo. Seu carisma e diplomacia serão tão convincentes que ele conseguirá até negociar uma solução pacífica para a disputa no Monte do Templo, um lugar sagrado tanto para judeus quanto para muçulmanos. Será visto como um pacificador, como o único capaz de resolver um conflito que dividiu a humanidade por séculos. No entanto, a profecia adverte que esse pacto não será permanente. Na metade de um período de 7 anos, o anticristo romperá o acordo. Nesse momento, ele entrará no templo e se proclamará como Deus, exigindo adoração absoluta. Este evento, conhecido como a Abominação Desoladora, marcará o início da Grande Tribulação, um tempo de sofrimento sem precedentes. Se a reconstrução do terceiro templo está realmente próxima, então o cenário está sendo preparado para a chegada deste líder mundial. Sua influência não se limitará a Israel, mas abrangerá todas as nações, estabelecendo um governo global que aparentará ser justo e equitativo, mas seu verdadeiro propósito será consolidar o controle total sobre a humanidade. Poderia a construção do templo se tornar o sinal definitivo de sua aparição? Para aqueles que seguem as Escrituras, o simples fato de que os preparativos estão avançando tão rapidamente já é motivo de alerta. O templo é uma peça-chave no plano profético. Utilizará sua restauração como ponto de inflexão de seu domínio. Se tudo está acontecendo conforme descrito, a humanidade se encontra diante de um dilema profético. Estamos prestes a testemunhar o maior engano de todos os tempos? Tensões geopolíticas em Jerusalém. A reconstrução do terceiro templo não é apenas uma questão religiosa, mas também um desafio geopolítico de proporções imensas. Jerusalém, a cidade que tem sido centro de disputas por milênios, é o lugar mais sagrado para o judaísmo e uma das regiões mais delicadas em termos de estabilidade global. O Monte do Templo, o local exato onde o templo deve ser construído, é também o terceiro lugar mais sagrado do Islã, lar da mesquita de Al-Aqsa e da Cúpula da Rocha. Qualquer tentativa de construir um templo judaico neste local poderia desencadear uma crise sem precedentes. O conflito entre judeus e muçulmanos pelo controle deste território não é novo. Ao longo da história, as tensões escalaram em múltiplas ocasiões devido a disputas religiosas e políticas. No entanto, o que torna esta época diferente é a crescente possibilidade de que a reconstrução se torne uma realidade tangível. Como Israel poderia avançar na edificação do templo sem provocar uma guerra? Para muitos analistas, a única maneira de este projeto ser realizado sem um conflito imediato é através da mediação de um líder global que proponha um tratado de paz aceitável para ambas as partes. É aqui que entra a profecia sobre o anticristo, que supostamente negociará um acordo que permitirá a reconstrução do templo sem uma revolta imediata. Mas mesmo com um tratado desse tipo, as tensões nunca desaparecerão completamente.
As principais potências do mundo têm estado envolvidas na política de Jerusalém há décadas. Os Estados Unidos, a União Europeia, a Rússia e diversas nações árabes acompanham de perto cada movimento nesta região. Não apenas por sua importância religiosa, mas porque qualquer alteração no status quo pode ter repercussões globais. Se for anunciada a construção do templo, as reações internacionais serão imediatas. Estamos prestes a testemunhar um evento que mudará a política mundial para sempre? A questão não é se haverá oposição, mas como as nações reagirão quando finalmente for tomada a decisão de edificar o templo. Jerusalém está no centro do tabuleiro geopolítico, e cada peça que se mover neste jogo pode alterar o equilíbrio de poder no mundo inteiro. Paralelo entre a profecia cristã e islâmica. As profecias sobre o terceiro templo não são exclusivas do judaísmo e do cristianismo. Na tradição islâmica também existe uma narrativa surpreendentemente similar sobre os eventos do fim dos tempos. Tanto na escatologia cristã quanto na islâmica, menciona-se a chegada de um grande enganador que buscará o controle absoluto, um personagem que no cristianismo, o Anticristo, é conhecido como Dajjal. Segundo a profecia cristã, o anticristo aparecerá como um líder carismático que trará uma paz temporária, apenas para depois se revelar como um ditador que exigirá adoração e estabelecerá um governo tirânico. Na tradição islâmica, o Dajjal segue um padrão semelhante. Será um falso messias que enganará muitos com milagres aparentes e promessas de um mundo melhor. Ambas religiões também mencionam um verdadeiro Messias que virá para destruir este impostor. No cristianismo, Jesus retornará para derrotar o anticristo e estabelecer um reino de justiça e paz. No Islã, acredita-se que Jesus, conhecido como Isa em árabe, voltará para se unir ao Mahdi, o líder justo, e acabar com o Dajjal. O que torna essas semelhanças ainda mais impactantes é que ambas as tradições situam o centro desses acontecimentos em Jerusalém. O anticristo, segundo a profecia cristã, se proclamará Deus no terceiro templo, enquanto o Dajjal buscará governar a partir da mesma região. Se essas narrativas estão falando do mesmo evento a partir de diferentes perspectivas, a reconstrução do templo não é apenas uma questão de Israel, mas um acontecimento com implicações espirituais para o mundo inteiro. Esse paralelismo não é uma coincidência menor. Alguns estudiosos acreditam que essas profecias descrevem o mesmo conflito final sob nomes diferentes. Se for assim, a chegada de um líder mundial que negocie a paz em Jerusalém poderia ser vista tanto como uma bênção quanto como um aviso. Será o mesmo evento anunciado em diferentes tradições? Se os preparativos para o templo avançarem, o mundo pode estar mais próximo da maior confrontação espiritual de todos os tempos. As profecias falaram, mas a humanidade ainda não compreende o alcance total do que está por vir. Treinamento de sacerdotes e preparação dos ritualistas. O terceiro templo de Jerusalém não é apenas uma estrutura física. É o centro de um sistema de culto que requer uma preparação meticulosa. Não basta erguer suas paredes e colocar seus utensílios sagrados em seus lugares. Para que os rituais sejam retomados, é necessário um grupo de sacerdotes consagrados que cumpram os requisitos estabelecidos na lei mosaica. Nos últimos anos, várias organizações em Israel têm trabalhado arduamente na formação dos sacerdotes que, quando chegar o momento, poderão servir no templo. Esses sacerdotes devem ser descendentes diretos da tribo de Levi, especificamente, da linha de Arão, o primeiro sumo sacerdote. Suas genealogias foram investigadas minuciosamente para garantir sua linhagem pura. Além da verificação de sua ascendência, esses homens foram treinados nos rituais exatos que eram realizados nos tempos anteriores. Eles foram ensinados a realizar os sacrifícios de acordo com as instruções da Torá, como se purificar corretamente e como manusear os instrumentos sagrados. Até mesmo as vestimentas sacerdotais foram confeccionadas com materiais exatos aos descritos nas escrituras antigas. Um dos aspectos mais importantes deste treinamento é a prática dos sacrifícios.
Desde a destruição do Segundo Templo, há mais de 2000 anos, esses rituais estão em pausa. No entanto, os sacerdotes começaram a realizar simulações com animais permitidos pela lei judaica, assegurando-se de que cada procedimento seja realizado com a máxima precisão. Junto com os sacerdotes, também foram preparados levitas para as tarefas auxiliares do templo, incluindo o canto dos salmos e a manipulação dos objetos sagrados. Cada detalhe foi cuidadosamente recriado, assegurando que, quando o templo for reconstruído, as cerimônias possam ser retomadas sem obstáculos. O que isso significa para o mundo? Para alguns, é um simples ato de preparação cultural. Para outros, é a prova irrefutável de que a profecia está se cumprindo. Se os sacerdotes estão prontos e os rituais foram ensaiados, então o único que falta é a reconstrução do templo próprio. Estamos presenciando a restauração de um sistema de culto antigo, ou cumprimento de uma profecia que mudará o curso da história, controvérsia sobre o sacrifício animal. Se a reconstrução do terceiro templo é iminente, então também é o retorno dos sacrifícios de animais, uma prática central na lei mosaica. No entanto, no mundo moderno, este aspecto do culto não só gera debate, mas também desperta uma forte oposição entre diferentes setores da sociedade. Na antiguidade, os sacrifícios eram a base da relação entre o povo de Israel e Deus. Ofereciam-se animais como expiação pelos pecados, como demonstração de gratidão e como parte de festividades religiosas. O livro de Levítico descreve em detalhe os diferentes tipos de sacrifícios, seus propósitos e a forma como deveriam ser realizados. Mas, desde a destruição do Segundo Templo, esta prática está em pausa, há mais de 2000 anos. O problema é que atualmente o sacrifício animal é visto por muitas pessoas como uma prática arcaica e inaceitável. Grupos defensores dos direitos dos animais manifestaram seu repúdio a qualquer tentativa de retomar esses rituais, argumentando que vão contra os valores éticos modernos. Para eles, a ideia de restabelecer sacrifícios sangrentos é incompatível com um mundo que luta contra a crueldade animal. Por outro lado, os setores judeus ortodoxos defendem que o sacrifício não é um ato de violência, mas sim uma obediência à vontade divina. Em sua visão, esses sacrifícios são um meio de purificação espiritual e restauração do pacto com Deus. Eles acreditam que a proibição dos sacrifícios foi apenas temporária e que, com a reconstrução do templo, devem ser retomados sem objeção. O debate não é apenas religioso ou ético, mas também político. Se Israel autorizar os sacrifícios no templo, poderá enfrentar pressões de organismos internacionais e de outras religiões que considerem a prática inaceitável. No entanto, se os rejeitar, poderá ser visto como uma traição às leis divinas. Será que o mundo poderá aceitar o retorno dos sacrifícios em pleno século XXI? A reconstrução do templo já é por si só um tema polêmico, mas a retomada dos sacrifícios pode se tornar um detonador de ainda maior controvérsia. Se esse ritual for restaurado, o impacto será muito maior do que muitos imaginam. A grande tribulação e o engano final. Se a reconstrução do terceiro templo é iminente, também o são os avisos proféticos sobre o que ocorrerá depois. As Escrituras advertem que a restauração do templo não trará apenas paz e restauração espiritual, mas também marcará o início de uma crise sem precedentes, a Grande Tribulação. Segundo a profecia cristã, este período começará quando o Anticristo, após ter feito um pacto com Israel e permitido a construção do templo, romper seu acordo e se proclamar como Deus dentro do santuário sagrado. Este evento, conhecido como a Abominação Desoladora, marcará o ponto de não retorno. A partir desse momento, o mundo entrará em uma etapa de caos, perseguição e engano em massa. Os textos bíblicos descrevem este período como um dos mais sombrios da história, maldição da humanidade. Os sinais incluirão guerras, fomes, pestes e terremotos, enquanto o Anticristo impõe seu domínio sobre todas as nações. Será estabelecido um sistema de controle total, onde ninguém poderá comprar nem vender sem aceitar sua marca ou autoridade. Aqueles que se recusarem a segui-lo serão perseguidos.
O engano será tão grande que, segundo as Escrituras, até mesmo aqueles que consideram estar espiritualmente preparados poderão ser confundidos. Este líder mundial não terá apenas o controle da vida, mas também o controle da vida, político e econômico, mas também buscará unificar todas as religiões sob seu comando. Prometerá unidade, estabilidade e uma nova ordem mundial. Mas por trás de seu discurso de paz, se esconderá a maior opressão já vista. Apesar da escuridão deste tempo, as profecias também afirmam que não será permanente. A grande tribulação será o cenário onde o verdadeiro Messias retornará para derrubar o impostor. Seu retorno trará julgamento e restauração, mas somente depois que o mundo tiver passado por sua prova mais difícil. Se a reconstrução do templo já está em andamento, então a grande tribulação também está mais próxima do que imaginamos. É possível que o mundo esteja se preparando para aceitar seu rei, ao seu maior enganador. Os sinais parecem se alinhar, mas a humanidade ainda não compreende o alcance total do que está por vir. A derrota do anticristo e o retorno do Messias. As Escrituras descrevem a chegada de um tempo sombrio, onde o anticristo consolidará seu domínio sobre o mundo. No entanto, a profecia também indica que seu reinado de terror não será eterno. Sua ascensão marcará o início do conflito final, mas sua derrota será inevitável. Segundo o cristianismo, quando a grande tribulação atingir seu ponto máximo, o verdadeiro Messias retornará para destruir o impostor e restaurar a justiça. Este evento, conhecido como a segunda vinda de Cristo, será um momento de grande confrontação. O anticristo, acompanhado por exércitos de todo o mundo, tentará desafiá-lo, mas será derrotado em um instante. As profecias indicam que este confronto ocorrerá em um cenário específico, o Vale de Megido em Israel, onde acontecerá a batalha final conhecida como Armagedon. Lá, as forças do mal se reunirão para enfrentar o Messias, mas serão completamente destruídas. O anticristo e seu falso profeta serão capturados e lançados ao seu destino final. Na tradição islâmica, um relato semelhante é encontrado na escatologia do Dajjal, o falso Messias que governará com engano até que Jesus, conhecido como Isa, retorne, e o derrote. Nesta versão, Jesus será o executor da justiça divina, eliminando o Dajjal e estabelecendo um reino de paz sob a vontade de Deus. Após a queda do anticristo, a humanidade será restaurada, o mundo será purificado e a paz reinará como nunca antes. Jerusalém, o epicentro de todo esse conflito, não será mais um lugar de disputa, mas o centro do governo divino. As nações que se submeteram ao engano verão a verdade, e o terceiro templo não será mais um símbolo de conflito, mas de adoração genuína. Mas a pergunta continua no ar. Quanto tempo falta para que isso aconteça? Se o templo está a caminho de ser reconstruído, se os preparativos avançam e se os líderes mundiais buscam unificar as religiões sob uma mesma autoridade, então a profecia está se cumprindo diante de nossos olhos. Estamos prontos para testemunhar a queda do impostor e o retorno do verdadeiro rei? Convergência de profecias no contexto moderno. As profecias do fim dos tempos têm sido estudadas durante séculos, mas o que antes parecia um relato distante, hoje ganha uma relevância inesperada. A reconstrução do terceiro templo, a ascensão de um líder mundial carismático, o crescente anseio por paz global e a fragmentação das grandes potências parecem se encaixar em um padrão profético que não pode ser ignorado. Atualmente, a convergência desses eventos levou muitos estudiosos a se perguntarem se o mundo está testemunhando o cumprimento das antigas previsões. O ressurgimento do nacionalismo religioso em Israel, os conflitos em Jerusalém e a intensificação das tensões entre nações-chave reavivaram a discussão sobre o cumprimento da profecia. Para aqueles que acreditam nas Escrituras, os preparativos para o templo e a descoberta da novilha vermelha são provas tangíveis de que os tempos finais podem estar próximos. Mas a conexão entre profecias não é exclusiva do cristianismo e do judaísmo. O Islã também tem visões do fim dos tempos, que se alinham de maneira surpreendente com os relatos bíblicos. Em ambas tradições, espera-se a chegada de um impostor que enganará as nações.
antes da manifestação do verdadeiro Salvador. Os eventos globais atuais parecem responder a essas narrativas, como se fossem peças de um quebra-cabeça que se encaixam com precisão. O avanço da tecnologia, a vigilância em massa e a digitalização do comércio fizeram com que muitos dos antigos avisos sobre um sistema de controle total pareçam mais viáveis. Nunca. O mundo moderno oferece as ferramentas para que um líder mundial possa exercer um domínio sem precedentes, o que levou muitos a considerar que as profecias sobre a marca da besta e o controle global estão mais próximas do que imaginamos. Estamos vendo apenas coincidências ou é o desenvolvimento lógico de um plano profético que tem se cumprido ao longo dos séculos? À medida que o mundo se aproxima a uma era de mudanças radicais, a pergunta deixa de ser se as profecias são reais e se torna uma questão de quando serão completadas. Se tudo está acontecendo, como foi predito, o que vem a seguir? Expectativas sobre o cumprimento das profecias. Ao longo dos séculos, as profecias sobre o terceiro templo têm sido objeto de debate, fé e especulação. Para alguns, são relatos antigos, sem relevância na atualidade. Para outros, cada evento recente é uma peça que se encaixa no cumprimento de um plano divino que avança sem interrupções. Com cada novo sinal, a pergunta se torna mais difícil de ignorar. Estamos vendo o cumprimento das profecias em tempo real? A evidência de que o templo poderia ser reconstruído em breve é inegável. Os utensílios sagrados foram confeccionados, os sacerdotes estão preparados e as novilhas vermelhas foram identificadas. Jerusalém se mantém no centro das tensões globais e cada vez mais vozes dentro de Israel defendem abertamente a restauração do templo. Os preparativos não são uma teoria, mas uma realidade tangível. Para aqueles que estudam as profecias bíblicas, a reconstrução do templo é apenas o começo. As Escrituras indicam que este evento marcará o início de uma cadeia de acontecimentos que culminarão na chegada do Anticristo, a Grande Tribulação e, finalmente, o retorno do Messias. Sob essa perspectiva, o templo não será apenas um símbolo da restauração de Israel, mas também o sinal definitivo de que o mundo se encontra na etapa final de sua história. Em contraste, há quem acredite que o templo nunca será reconstruído, seja por obstáculos políticos, religiosos ou culturais, ou até mesmo por intervenção divina. Algumas correntes dentro do judaísmo sustentam que apenas o Messias poderá reconstruir o templo e qualquer tentativa humana seria em vão. No entanto, os esforços atuais indicam que muitos não estão dispostos a esperar indefinidamente. Se a reconstrução do templo avançar, o mundo estará diante de um momento decisivo. Será este o ponto de inflexão que as Escrituras anteciparam? Ou será simplesmente mais um acontecimento na complexa história de Jerusalém? Os sinais estão sobre a mesa, os preparativos estão em andamento e as nações observam expectantes. Só o tempo revelará se estamos prestes a testemunhar o cumprimento das profecias mais esperadas da história.